Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa segunda aula, essa é a parte um. A nossa aula foi dividida em duas para o conteúdo não ficar muito grande, tá bom? É sobre a Prefeitura de Cabo, ao concurso da Prefeitura de Cabo Frio ao cargo de Guarda Marítima e Ambiental. Então, vamos lá. Bem, pessoal, hoje a gente vai começar falando sobre a Lei número 2330 de 2010. Essa lei é municipal e ela institui o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, que é o SINLA, e estabelece infrações e sanções administrativas. Então, vamos lá. Começando, artigo 1º. Fica instituído o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, SINLA, decorem essa sigla, cuja finalidade é o licenciamento e controle de empreendimentos e atividades de impacto local considerados efetivos ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, composto pelos seguintes órgãos. Vamos lá, gente. O caput do artigo 1º já sai daqui umas 5 questões. Por quê? Aqui fala a sigla, aqui fala a finalidade, que aqui fala que é um impacto local, que pode falar estadual, é, é, nacional. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra aqui. Considerados efetivos ou potencialmente poluidores. Degradação ambiental. Então, assim, tem muita informação nesse artigo primeiro. O que temos que fazer? Decorar. Outra coisa, essa lei aqui foi pedida no seu edital, tá? Um dos tópicos. E no tópico também do seu edital tem sobre licença ambiental, tem sobre autorização ambiental e recursos. Essa lei já vai trazer esses 3 pontos, ou seja, por essa lei a gente já vai tirar 4 pontos do seu edital, tá bom? Então vamos lá. O SIMLA é composto pelos seguintes órgãos. O que a gente vai ter que fazer com esses órgãos aqui, gente? Decorar. São 5. Não tem jeito, é decorar. Eu sei, pessoal, que a aula deve ficar um pouco chata, porque é lei. O que a gente tem que fazer com a lei? Ler. Então, eu vou passar ela aqui com vocês façam a leitura e façam bastante exercício. Outra coisa, outra informação que eu tenho que dar para vocês, pesquisando, se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam. Este é o primeiro concurso deste cargo. O pessoal que estão lá são guardas municipais aprovados, se não me engano, em 99, que assumiram o cargo. Então, essa é a primeira vez. Se for a minha pesquisa, foi a conclusão que eu cheguei. Se eu estiver errado, eu quero que vocês me corrijam, tá bom? Para eu não dar informação errada. Então, vamos lá, composto pelos seguintes órgãos. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Ambiente, que é o SEDESC, que é responsável pela formulação e controle da Política Municipal do Meio Ambiente, formado pela Coordenadoria Geral do Meio Ambiente, que é o COGEMA, que é o órgão ambiental responsável por realizar o gerenciamento e o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação de instalação e operação de empreendimentos quanto ao impacto ambiental. É composto também pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, esse nome vai aparecer muito nessa lei, tá? Que é o órgão colegiado, consultivo e de assessoramento no Poder Executivo e deliberativo no âmbito de sua competência de formulação da política do meio ambiente do município de Cabo Frio. É formado também pela Comissão de Apuração e Análise de Defesa Prévia em Infrações Ambientais, que é o CADEPIA, que é o órgão destinado à apuração das denúncias e análise e defesa prévia das informações, e pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, FEMA, é o FMMA, Instrumento de Captação e Aplicação de Recursos com o objetivo de custear a implantação de projetos de recuperação e proteção ambiental. Olha como esse artigo primeiro ele é importante, quanta informação sai daqui, gente. Mas das questões aqui sai tranquilo. Então o que a gente tem que fazer? Ler e decorar. No nosso caderno de questões tem muitas questões sobre esse artigo primeiro. Por quê? Porque tem que ser trabalhado. Isso aqui com certeza, essa lei vai estar na sua prova. Então a gente tem o cuidado assim, de pegar aqueles pontos principais e trabalhar na sua prova, trabalhar com vocês. Então vamos lá. Artigo 2º. Toda construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, alteração, operação e desativação de obras, prédios, estabelecimentos, empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, inclusive sonoras ou visuais,
bem como capazes, sob de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento. Pode cair nessa prova. De posterior licenciamento não, é prévio, é antecipado. Do órgão ambiental competente, aqueles que a gente citou no artigo 1º, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Então, aqui, ó, outro artigo importante, tá? Artigo 3º. Caberá ao município o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades consideradas como impacto local. Olha a informação importante. Cabe ao município de Cabo Frio dar o licenciamento àquelas atividades consideradas local. Cuidado, geralmente que pode estar estadual, nacional, não, local, tá? Bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado ou pela União. Aqui no caso, se tiver aquele convênio e forem delegadas a ele pelo Estado ou pela União, também pode fazer por instrumento legal ou de convênio. Mas de início é o de impacto local. Parágrafo único. Inclui-se na competência do órgão ambiental municipal a análise de projetos de entidades públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos naturais afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores. Artigo 4º, capítulo 2º dos instrumentos do licenciamento ambiental. Artigo 4º. O órgão ambiental municipal, no exercício de sua competência e com base em manifestações técnicas obrigatórias em procedimento administrativo, expedirá os seguintes instrumentos de licenciamento ambiental: autorização ambiental, certidão ambiental, licença ambiental, termo de encerramento, documento de averbação e termo de compromisso ambiental. Então, como eu falei para vocês, este ponto está no seu edital, este ponto está no seu edital. Então, a gente já está aqui tirando 4 pontos. Por quê? A lei, autorização ambiental, licença ambiental e recursos. Parágrafo único. O Poder Executivo, em conformidade com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, poderá instituir outros instrumentos de licenciamento e controle ambiental. Esse rol aqui, gente, ele é exemplificativo. Por quê? Falou aqui no parágrafo único. Podem ser instituídos outros instrumentos de licenciamento e controle. Ou seja, esses aqui são especificados na lei, mas podem ser instituídos outros. Artigo 5º da autorização ambiental. A autorização ambiental é o ato administrativo mediante qual o órgão ambiental estabelece as condições para a implantação ou a realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços, ou para a execução de obras emergenciais de interesse público. A autorização ambiental compreende supressão de vegetação nos casos previstos em lei, estabelecendo condicionantes e medidas mitigadoras ou compensatórias. Autorização para intervenção em área de preservação permanente, cabível somente nos casos excepcionais previstos em lei. Autorização para movimentação e encaminhamento de resíduos inertes provenientes do município para locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final licenciadas nos limites do município. A autorização mediante prévia vistoria do órgão ambiental para execução de obras emergenciais de caráter privado, quando decorrentes de acidentes de causas naturais e intempéries com vistas a mitigar ou eliminar os impactos no meio ambiente gerados pelos referidos acidentes ou intempéries. Compreende também a autorização mediante prévia vistoria do órgão ambiental para a implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário, ou para execução de obras emergenciais de interesse público. O prazo da autorização, importantíssimo isso aqui, ó, será de até 2 anos, podendo ser excepcionalmente ampliado com base em justificativa técnica do órgão ambiental. Agora a gente já vai trocar para a certidão ambiental. A certidão ambiental é o ato administrativo mediante qual o órgão ambiental municipal certifica. Certifica. Olha aqui um ponto para vocês saberem mais ou menos de qual ponto que eles estão falando. Certidão certifica. A sua anuência, concordância ou aprovação quanto a situações e procedimentos específicos de interesse ambiental em especial.
Em especial, anuência a outros órgãos públicos em relação à conformidade do licenciamento ambiental ao procedimento em trâmite perante o órgão consulente. 2. Anuência para supressão de vegetação, excetuados os casos em que a legislação exigir autorização para supressão de vegetação nos termos do artigo anterior. 3. Inciso 3º. Aprovação de área de reserva legal localizada em propriedade ou posse rural, inclusive naquelas que deixarem de ser rurais a partir de 20 de julho de 89, para fins de averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel em Registro Geral de Imóveis, vedada a alteração de sua destinação, ressalvadas as exceções previstas em lei. 4º. Baixa de responsabilidade técnica pela gestão ambiental de atividades ou empreendimentos. 5º. Cumprimento de condicionantes de licenças ou autorizações ambientais. 6º. Regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalarem sem licença ambiental em data anterior à entrada em vigor desta lei, a ser emitida após o cumprimento das obrigações oriundas de sanções administrativas aplicadas ou daquelas fixadas em termo de ajustamento de conduta. 7º. Inexistência nos últimos 5 anos de dívidas financeiras ou de passivos ambientais referentes a infrações ambientais praticadas pelo requerente, ressalvados processos administrativos em curso. 8º. Inegibilidade de licenciamento para empreendimento e atividade que não estejam contemplados na tabela do anexo único desta lei ou em que outra norma do município, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONEMA, ou ainda do Instituto Estadual do Ambiente, INEA. Pessoal, como eu disse, tem coisas que vai ser só ler mesmo, tá? Da licença ambiental, ponto importantíssimo. E eu acho que vai cair uma questão da sua prova aqui, tá? Artigo 7º, a licença ambiental, artigo 7º. Vocês precisam saber, decorar o que é uma licença ambiental. Não tem jeito. É o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas na localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquele que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, esse aqui é o conceito de licença ambiental que precisa ser decorado, gente. Não tem jeito, não tem preguiça. Isso aqui é lendo, relendo e fazendo exercício, tá? Nosso material, como eu falei para vocês, tem várias questões aqui sobre este ponto. São modalidades de licença ambiental. Vamos lá, são 8. Licença prévia de instalação, licença de operação, licença ambiental, prévia de instalação de operação ambiental de recuperação, licença de operação e de recuperação. Artigo 9º. Então, a gente vai começar agora a falar especificamente cada uma. A licença prévia é o ato administrativo mediante qual o órgão ambiental, na fase preliminar, como eu disse para vocês, preliminar prévia, do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação, tendo sempre em consideração o zoneamento do plano diretor municipal, o Código Municipal de Obras, o Código Municipal de Posturas e o Código de Tributo Municipal. Então, licença prévia é antes preliminar. Tá? O prazo da validade da licença prévia será, no mínimo, o estabelecido no cronograma de elaboração dos planos e programas e, no máximo, 5 anos. Para a concessão da LP, deverá o empreendedor comprovar a conformidade do empreendimento ou atividade à legislação municipal de uso e ocupação do solo, mediante certidão ou declaração expedida pelo município. A licença de instalação é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, antes de iniciar a instalação e implantação do empreendimento ou atividade, autoriza a sua instalação. Que falou tudo, gente. Licença de instalação autoriza a sua instalação, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui o motivo determinante. O prazo será o mínimo estabelecido no cronograma e, no máximo, 6 anos. Nos casos em que a licença de instalação for concedida com prazo de validade inferior
ao máximo com base no cronograma apresentado, e se este vier a sofrer atraso, o prazo da validade da licença poderá ser ampliado até o limite de 6 anos, mediante requerimento do interessado e desde que comprovada a manutenção do projeto original e das condições ambientais existentes, quando da concessão da primeira licença de instalação. Ela pode autorizar a pré-operação por prazo específico na licença, visando a obtenção de dados de elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da licença de operação. A licença de operação, gente, que é o artigo 11, é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação. Licença de operação, operação. Viu que os conceitos, eles mesmos que casam com o título, licença de operação, ela autoriza a operação de atividades ou empreendimentos implantados, após a verificação do efetivo, cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas para a operação. Então, vamos ter essa maldade de ler toda a pergunta, porque com certeza vai cair uma questão dessa na sua prova. E vamos casar as informações. Licença de operação autoriza a operação, tá? Então vamos lá. Parágrafo 1º. A verificação de que trata esse artigo terá por base constatações de vistoria, testes de pré-operação ou qualquer meio técnico de verificação do dimensionamento e eficiência do sistema de controle ambiental e das medidas de mitigação implantadas. O prazo da validade será no mínimo, presta atenção, 4 anos e no máximo de 10 anos. Neste último caso, somente o caso de comprovada implementação voluntária de programa eficiente de gestão ambiental. Nos casos em que a LO for concedida com prazo de validade inferior ao máximo, a licença poderá ter seu prazo de validade ampliado até o limite de 10 anos, mediante requerimento do interessado e desde constatadas cumulativamente. Então, para isso aqui eu preciso desses requisitos. A manutenção das condições ambientais existentes, a implantação voluntária de programa eficiente de gestão ambiental, a inexistência de notificação e auto de constatação de infração e a correção das não conformidades decorrentes da última auditoria ambiental realizada. Agora vamos falar da licença ambiental simplificada. Ela é bem pequenininha. É o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, simplificada porque é em uma única fase, tá? Atesta a viabilidade ambiental, aprova a localização, autoriza e estabelece as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas para a implantação ou operação de empreendimento ou atividades enquadradas na classe 2 da tabela constante do anexo único desta lei. O prazo da validade da LAS será de no máximo 10 anos. Artigo 13. A licença prévia e de instalação. É o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental e aprova a implantação de empreendimentos ou atividades não sujeitas à elaboração do EIA e do RIMA ou RAS, estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que deverão ser observadas. Parágrafo único. A licença prévia e de instalação pode ser outorgada concomitantemente à análise dos projetos de implantação e seu prazo de validade será no mínimo o estabelecido no cronograma de instalação do empreendimento ou atividade no máximo de 6 anos. Vamos para a próxima. Artigo 14. A licença de instalação e de operação é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental estabelece as condições e medidas de controle ambiental necessários. Aí aprova. Aí o que eles aprovam? A instalação e a operação da atividade ou empreendimento que represente um potencial poluidor significante, a realização de ampliações ou ajustes em empreendimentos e atividades já implantados e licenciados. O prazo de validade da licença de instalação e de operação será de no máximo 10 anos. Aí falando sobre a licença de ambiental de recuperação, que é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, de acordo com os padrões técnicos exigíveis e sempre que possível, aprova a remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente em áreas públicas ou em áreas com passivo ambiental gerado por atividades ou empreendimentos fechados, desativados ou abandonados. O prazo da validade será o mínimo estabelecido no cronograma e no máximo 6 anos.
Aí vamos falar sobre a licença de operação e recuperação. É o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a realização concomitante da operação, da atividade ou do empreendimento e da recuperação de passivo ambiental, desde que não acarrete riscos à saúde da população e aos trabalhadores. O prazo não poderá ser superior a 6 anos. A renovação da licença ambiental, vamos lá. A renovação da licença ambiental deverá ser requerida com antecedência mínima de 90 dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença para as licenças concedidas por prazo igual ou inferior a 5 anos, e 120 dias da expiração do prazo para as licenças concedidas com prazo superior a 5 anos. 90 dias, inferior a 5 anos. 120 dias, superior a 5 anos. Então, uma é igual ou inferior a 5, a outra é superior a 5. Parágrafo único. O prazo de validade da licença fica automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental, desde que o requerente não tenha dado causa a atrasos no procedimento de renovação. Do termo de encerramento. O termo de encerramento é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental que represente risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do encerramento de determinada atividade ou após a conclusão do procedimento de recuperação mediante LAR ou LO, está restabelecendo as restrições de uso da área. O documento de averbação é o ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, cumpridos os requisitos previstos em regulamento, altera dados constantes da licença ou autorização ambiental em especial, que é a titularidade, o CNPJ, o endereço da atividade, o técnico responsável, as condições de validade com base em parecer técnico, prorrogação do prazo de validade da licença, erro material na confecção do diploma, modificação da atividade, enfim, vamos ler esse artigo aqui 19, tá? Na verdade, pessoal, lei, você tem que ler. Você tem que saber a letra da lei, para depois você fazer exercícios, para você conseguir fixar o conteúdo, tá? Então, assim, às vezes pode estar um pouco chata a aula, porque é lendo, mas a gente vai pegando os principais pontos aqui. Do termo de compromisso ambiental, que é o ato administrativo, mediante o qual o município, através do órgão ambiental competente, poderá tomar do empreendedor responsável pela atividade compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais e regulamentares, a prazo certo e mediante combinações. Da classificação das atividades, capítulo 3º, da classificação das atividades e dos empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Artigo 21. As atividades e os empreendimentos sujeitos ao processo de licenciamento ambiental serão, na forma das normas e instruções técnicas, enquadradas em classes de acordo com seu porte e potencial poluidor, observando-se o dispositivo nessa lei e na legislação municipal e estadual. O porte é estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou empreendimento como, no mínimo, pequeno, médio, grande ou exponencial. Excepcional. O potencial poluidor é estabelecido a partir de parâmetros que qualificam a atividade ou empreendimento como de potencial poluidor insignificante, baixo, médio ou alto. As atividades e empreendimentos são classificados de acordo com a tabela constante do anexo único dessa lei. O órgão ambiental poderá solicitar ao empreendedor detalhamento descritivo do empreendimento ou atividade para, se necessário, arbitrar porte e potencial poluidor específico, em função das peculiaridades do empreendimento ou atividade em questão. Parágrafo único. O empreendedor poderá solicitar ao órgão ambiental, mediante requerimento fundamentado, a revisão do enquadramento do porte ou potencial poluidor específico do empreendimento ou atividade do objeto do licenciamento. Artigo 24, acabando, tá, pessoal? Os empreendimentos e atividades enquadrados na classe 1, de acordo com a tabela constante no anexo único e com os requisitos previstos em regulamentos específicos, não estão sujeitos a licenciamento ambiental. Nos casos em que for atestada, depois eu vou olhar com vocês quais são e vou trazer, tá? Nos casos em que for atestada a inegibilidade de licenciamento, permanecerá a obrigatoriedade de prévia obtenção de autorizações ambientais e outros instrumentos previstos na legislação quando couberem.
Nas hipóteses de considerar empreendimento ou atividade como potencialmente poluidores, o órgão ambiental competente poderá excepcionalmente exigir do empreendedor enquadrado na classe 1 a licença ambiental, não respondendo o empreendedor até então por infração administrativa decorrente da instalação ou operação sem licença. Bem, pessoal, então agora chegou a nossa hora de exercitar. Por quê? Não adianta você só ler, vocês têm que trabalhar o cérebro de vocês com exercício, porque assim você fixa muito mais rápido o conteúdo. Então, vamos à nossa hora de exercitar. Questão 1. Gente, essa lei tem mais de 60 artigos, tá? Então, por isso que ela foi dividida em 2. Questão 1. Marque a alternativa incorreta. Então, a gente sabe que tem 3 certas. 3, né? E tem uma errada. De acordo com a Lei 2.330, de 30 de dezembro de 2010. Sempre façam isso, pessoal. Incorreta, correta. Marca para vocês saberem o que está procurando. A finalidade, olha para vocês, do sistema, o artigo 1º lá, a primeira coisa que a gente viu na aula hoje foi sobre isso. A finalidade do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, SINLA, que está lá no artigo 1º, é o caput do artigo 1º, é o licenciamento e controle de empreendimentos e atividades de impacto local. Olha o que eu falei com vocês, certinho aqui, até aqui. Consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Perfeito, essa está correta. Essa aqui é o caput do artigo 1º. B. A Secretaria Municipal, olha aqui para você ver, falando dos órgãos que compõem o SINLA. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Ambiente, o SEDES, é o órgão responsável pela formulação e pelo controle da política municipal para o meio ambiente. Certinho, gente. Isso aqui é o artigo 1º, inciso 1º. C. Então, essa aqui é a outra correta. Nós estamos caçando errado, então nenhuma dessas é no seu gabarito. A Coordenadoria Geral do Meio Ambiente, COGEMA, é o órgão ambiental responsável por realizar o gerenciamento e o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação de instalação e recuperação de empreendimentos quanto ao impacto ambiental? Correto. Isso é o artigo 1º, inciso 2º. E o D. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, é o órgão destinado à apuração de denúncias e análise de defesa prévia de infrações? Não, isso está errado, gente. A Comissão de Apuração e Análise de Defesa Prévia a Infrações Ambientais, que é o órgão destinado à apuração de denúncias e análise de defesa prévia de infrações ambientais. Então, isso aqui está errado, porque esse... Então, peraí, vamos lá. Esse aqui, que fala que é o órgão destinado à apuração, gente, desculpa a letra, eu ainda não decorei. É a comissão de apuração e análise de defesa prévia de infrações ambientais. Esse aqui que é o responsável por apurar as denúncias, tá? Então, assim, essa aqui tá errada, então o nosso gabarito aqui da questão 1, que tá caçando incorreta, é a letra D. Vamos para o próximo exercício. Questão 2. Marque a alternativa incorreta. Gente, eu deixei o mesmo. Não, desculpa. Então, vamos pular aqui, ó. Desculpa que essa aqui é a mesma da outra lá. Eu coloquei aqui errado. Então, vamos pular essa aqui. Questão 3. Marque a alternativa correta. Então, vamos caçar a certa. De acordo com a Lei 2.330, de dezembro de 2010. Então, vamos lá. Primeiro, toda construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, alteração, operação e desativação de obras, prédios, estabelecimentos, tá aqui tudo ok.
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais ou consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras, inclusive sonoras ou visuais, bem como capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, não dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis? O que está errado aqui, gente? Está escrito não dependerão. Elas dependerão. Então, a gente já sabe que aqui é uma questão errada. Caberá ao município o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades consideradas como de impacto local. Lembra que eu falei isso para vocês? Bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado ou pela União por instrumentos legal de convênio. Certíssima. Inclui-se na competência do órgão ambiental municipal a análise de projetos de entidades públicas ou privadas, objetivando a preservação ou recuperação de recursos naturais afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores. Certíssimo, gente. Então, o que a gente já sabe? Que a 1 está errado. Então, vamos ensinar uma maldade de prova para vocês. Então, a gente vai aqui nas alternativas, todas que tiverem opção 1, a gente vai tirar. Qual que está correta? 1 e 2 apenas? Aqui tem a 1. A gente já sabe que 1 está errado. B, 1 e 3 apenas? A gente sabe que 1 está errado. 2 e 3, aqui ó, pode ser. 1, 2 e 3. Está errado. Então, o gabarito nosso aqui é o quê? Letra C. Então, olha para a maldade. A 1 a gente já sabe que está errado? Vamos lá cortar. Aqui a gente cortou, deu 3. E já ficou a alternativa correta. Você não precisava nem saber que a 3 estava certa. Então, pessoal, trouxe essas questões para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui como funciona o nosso curso. As aulas serão totalmente gratuitas. Vou estar disponibilizando aqui para vocês aqui no YouTube. Quem não quiser comprar nosso material não precisa, pode vir de cá e assistir as aulas, que as aulas serão para todo mundo. Vai abranger somente a parte de conhecimentos específicos, que eu sei que vocês estão tendo muita dificuldade. Eu recebi muitos pedidos sobre essa parte, porque o pessoal não estava conseguindo esse material. O material é PDF, ele será enviado para o seu e-mail, tá? E contém diversas questões sobre os temas, muitas inéditas, de pessoal de acordo com o perfil da banca. E comprando o material, você terá direito a um simulado por semana, que vai ser lançado em janeiro, então você tem que ter acesso à plataforma até a semana da data da prova. Ou seja, até a data da prova será feito mais de 500 questões. Por quê? Todo dia aqui que eu dou aula, eu ponho questões. O caderno tem mais de quase 200 questões. E os simulados, que vão ser 40 questões por semana. Então, assim, é muita questão. Então, o valor da apostila, do caderno de questões, do simulado semanal, que vai ser aproximadamente uns 22 simulados, do planejamento, porque eu vou fazer assim, ó, tal dia você tem que estudar isso, tal dia você tem que estudar aquilo. Sai tudo por R$ 89,90. Pessoal, tá muito barato. É um preço, assim, um promocional, que a gente tá trazendo conteúdo de qualidade, aulas gratuitas. Então, assim, ó, isso aqui é um preço bem bacana. Você pode estar dividindo, a gente vai colocar na plataforma bem legal, bem segura para vocês. E será lançado no dia 22/12. Eu vou colocar o link abaixo do vídeo para vocês. Então, a apostila contendo as informações sobre os materiais, todas as leis, tudo direitinho, o caderno de questões, o simulado e o planejamento de estudo, tudo isso por R$ 89,90. Lembrando que o material é digital, será enviado, os e-books, né? É mais de um, será enviado por e-mail. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. São leis, então são conteúdos que tem que ler. Então, às vezes pode ficar um pouco cansativo, mas estamos aí na luta para que você consiga uma das 50 vagas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca nos comentários. Se vocês forem querer adquirir material, já coloca lá, eu quero material, estou interessado no material. Se não estiver também, comenta lá com a gente, interaja, para que a gente continue fazendo material de qualidade para vocês, tá bom? Abraços e até a próxima aula.